Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre um conceito junguiano muito importante. E o que me fez fazer esse vídeo foi uma pergunta de uma pessoa muito querida que perguntou: Malu, o que é o inconsciente coletivo? E aí eu resolvi falar. Só que esse vídeo, ele provavelmente ele ficará um vídeo extenso, mas eu vou procurar ser didática e vou explicar com calma para que as pessoas que tiverem interesse assistam e reflitam a respeito, como eu sempre falo. Esse canal de Psicologia e Direito é um canal de reflexão. Bom, para nós começarmos a falar sobre o conceito de inconsciente coletivo, você já teve a sensação de que determinadas histórias, símbolos ou imagens parecem fazer sentido para pessoas de culturas completamente diferentes? Então, foi justamente tentando compreender esse fenômeno que o psiquiatra e psicanalista Carl Gustav Jung desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo. Então, segundo Jung, além das experiências individuais que cada pessoa acumula ao longo da vida, existe uma camada mais profunda da psique humana compartilhada por toda a humanidade. Então, essa dimensão chamada de inconsciente coletivo guarda imagens, símbolos e padrões universais que foram sendo construídos e transmitidos ao longo da história da espécie humana. Então, para Jung, essas imagens não pertencem a uma única pessoa. Elas representam possibilidades de experiências herdadas da trajetória coletiva da humanidade e permanecem presentes em nosso mundo interior. Então, essas imagens, elas manifestam-se, digamos, acho que esse inconsciente coletivo manifesta-se de formas diferentes. Então, por exemplo, nos sonhos, nos mitos, nos contos de fadas, nas tradições culturais e também nas criações artísticas e pessoais. Esses símbolos universais refletem experiências que foram vividas e revividas por diversas gerações. Então, por isso, muitas narrativas e personagens parecem atravessar o tempo e as fronteiras culturais, despertando emoções e significados que nós reconhecemos de forma intuitiva. Ao estudar o inconsciente coletivo, Jung nos convida a perceber que, por trás de nossas histórias individuais, existe também uma memória simbólica, compartilhada, que conecta cada ser humano a experiências mais amplas da humanidade. O próprio Jung reconhecia que poucos de seus conceitos foram tão mal compreendidos quanto a ideia de inconsciente coletivo. Então, segundo ele, trata-se de um daqueles conceitos que, em um primeiro momento, causam estranhamento e até resistência, mas que depois de conhecidos, eles passam a ser facilmente incorporados pelo imaginário das pessoas.
Então, essa aparente contradição acontece porque o inconsciente coletivo nos leva a pensar para além da experiência individual. A proposta de que existem imagens, símbolos e padrões psíquicos compartilhados por toda a humanidade desafia a visão mais comum de que nossa mente é formada apenas pelas vivências pessoais. Ao mesmo tempo, quando observamos as semelhanças entre mitos de diferentes povos, os temas recorrentes dos contos de fadas, os símbolos presentes nos sonhos e certas narrativas que atravessam gerações e culturas, a ideia começa a fazer sentido. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas passam a reconhecer intuitivamente aquilo que Jung procurava descrever. Por isso, embora tenha sido um dos conceitos mais debatidos e frequentemente mal interpretados de sua obra, o inconsciente coletivo torna-se também uma das contribuições mais conhecidas e influentes do pensamento junguiano. Embora a ideia de processos inconscientes já estivesse presente em reflexões filosóficas muito antigas, ela perdeu espaço durante o período em que o materialismo e o empirismo passaram a dominar grande parte do pensamento científico. Então, nessa perspectiva, valorizava-se principalmente aquilo que podia ser observado, medido e comprovado de forma objetiva. Foi somente com o desenvolvimento da psicologia médica, orientada pelas ciências naturais, que o conceito de inconsciente começou a reaparecer de maneira mais consistente. Inicialmente, seu significado era bastante restrito. Jung explica que, naquele momento, o inconsciente era compreendido, sobretudo, como lugar onde permanecem conteúdos esquecidos ou reprimidos, ou seja, experiências, lembranças, emoções e pensamentos que, por diferentes motivos, deixavam de estar presentes na consciência, mas continuavam atuando na vida psíquica do indivíduo. Então, essa concepção representou um passo importante para a compreensão da mente humana. No entanto, Jung acreditava que essa explicação, era ainda insuficiente. Então, em seus estudos, ele percebeu que o inconsciente não era formado apenas por conteúdos pessoais esquecidos ou reprimidos. Existia também uma dimensão mais profunda, composta por estruturas e imagens universais compartilhadas por todos os seres humanos, aquilo que ele posteriormente denominaria inconsciente coletivo. Então, dessa forma, Jung ampliou significativamente o conceito de inconsciente, propondo uma visão que ultrapassava a história individual de cada pessoa e alcançava a própria história simbólica da humanidade. Em sua obra, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Jung reconhece a enorme contribuição de Freud para a compreensão da vida psíquica. Segundo ele, Freud demonstrou
que muitos conteúdos esquecidos ou reprimidos continuam atuando de forma significativa sobre pensamentos, emoções e comportamentos, mesmo sem chegarem à consciência. Jung observa que, na teoria freudiana, o inconsciente aparece por vezes quase como um sujeito atuante, influenciando a vida mental do indivíduo. No entanto, a sua função ela permanece ligada principalmente ao conjunto de conteúdos esquecidos, ou esquecidos, ou reprimidos, ou recalcados ao longo da história pessoal de cada indivíduo. E é justamente desses conteúdos que o inconsciente extrai seu significado prático e a sua importância clínica. Então, por essa razão, Jung afirma que para Freud o inconsciente possui uma natureza essencialmente pessoal. Ele é constituído pelas experiências individuais que foram afastadas da consciência, mas continuam exercendo influência sobre a vida psíquica. Ao mesmo tempo, Jung reconhece que Freud identificou algo que apontava para além dessa dimensão pessoal. Em seus estudos, e principalmente na análise dos sonhos e das fantasias, Freud percebeu a presença de imagens e formas de pensamento de caráter arcaico e mitológico. Então, essas manifestações sugeriam a existência de elementos psíquicos mais antigos e universais. E foi justamente a partir dessa observação que Jung avançou em suas próprias investigações. Para ele, essas imagens não podiam ser explicadas apenas pela experiência individual. Elas indicavam a existência de uma camada mais profunda da psique, compartilhada por toda a humanidade, que viria a ser denominada de inconsciente coletivo. E aí, assim, ao mesmo tempo em que reconhece a importância fundamental da descoberta freudiana do inconsciente pessoal, Jung propõe uma ampliação desse conceito, incluindo uma dimensão coletiva simbólica e universal da experiência humana. Jung propõe que o inconsciente não é uma realidade única e homogênea. Segundo ele, existe uma camada mais superficial, formada por conteúdos ligados à história individual de cada pessoa, e é o que eu já falei anteriormente, se denomina de inconsciente pessoal. Jung afirmava que o inconsciente pessoal ele repousa sobre uma camada muito mais profunda. Então, diferentemente da primeira, essa dimensão não se origina de experiências individuais, mas de aquisições realizadas ao longo da vida. Ela é inata, ou seja, faz parte da própria condição humana. Então, essa camada profunda é o que Jung chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo não pertence a uma pessoa em particular, e é isso que eu estou enfatizando. Ele é compartilhado por toda a humanidade e contém
estruturas psíquicas universais que se manifestam por meio dos símbolos, dos mitos, dos sonhos, das narrativas e imagens recorrentes de diversas culturas e épocas. Assim, enquanto o inconsciente pessoal conta a história de cada indivíduo, o inconsciente coletivo guarda a memória simbólica da experiência humana. É nele que encontramos os arquétipos, os grandes modelos universais que moldam nossa forma de perceber, imaginar e atribuir significado ao mundo. Em outras palavras, existe em nós uma história que é apenas nossa, mas existe também uma história muito mais antiga que compartilhamos com toda a humanidade. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Gostaria que pensassem a respeito e voltarei no tema e principalmente falando de arquétipos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.